Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir em cima do verso de Mateus 6,33, que foi uma reflexão pedida pelo irmão Marco. E o título da reflexão é: todas as coisas serão acrescentadas? Uma pergunta. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para cada vez mais pessoas. Não se esqueçam também os pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar juntos orando pelos nossos irmãos. Então vamos lá, Mateus 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33. E diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essa é uma pergunta que muitos irmãos fazem, principalmente quando estão sofrendo. Por que existe o sofrimento? Eu estou me dedicando a Deus, por que as coisas não estão sendo acrescentadas? Eu tenho trabalhado duro, eu tenho buscado a Deus diariamente, tenho estudado a palavra, tenho estudado meditação, tenho feito ano bíblico, estudo espírito de profecia, vou a todos os cultos, não falho em nenhum ponto com Deus, e o sofrimento vem, e as lutas vêm, as dificuldades vêm, e não parece que as coisas estão sendo acrescentadas, parece que mais barreiras estão sendo impostas, e mais difícil está sendo para que as coisas realmente se concretizem, para que as coisas de fato aconteçam. Vamos lá, Patriarcas e Profetas, capítulo 23. Os hebreus tinham esperado obter sua liberdade sem qualquer prova especial de sua fé, ou qualquer sofrimento ou dificuldade real. Ou seja, exatamente ali quando vem esse primeiro pensamento, todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse mesmo pensamento. Ainda não estavam, porém, preparados para o livramento. Tinham pouca fé em Deus e estavam indispostos a suportar pacientemente suas aflições, até que ele achasse oportuno operar em prol deles. Muitas vezes, normalmente, aquilo em que passamos são formas que Deus encontra para nos moldar e nos transformar e cada vez mais nos assemelharmos ao caráter de Cristo. Algumas vezes por nossas escolhas, algumas vezes por fatores externos, coisas e atitudes que outras pessoas possam vir a fazer. Mas Deus está sempre no controle e todas as coisas vos serão acrescentadas no seu tempo. A gente vê aqui no final do verso: estavam indispostos a suportar pacientemente. É difícil sofrer, é difícil, as privações é difícil, os momentos de dificuldade que a vida vem trazendo, mas temos de estar dispostos a suportar pacientemente. Patriarcas e Profetas, capítulo 33. Deus deu ao povo aquilo que não era seu máximo bem, porque persistiram em desejá-lo. Não queria satisfazer-se com as coisas que se mostrariam ser para eles um benefício. Seus rebeldes desejos foram satisfeitos, mas foram entregues ao sofrimento das consequências. Comeram sem restrições e seus excessos foram prontamente punidos. Aqui falando daquela passagem do Êxodo, em que o povo começa a reclamar da alimentação que eles tinham, mas isso vale como para um todo. Deus tem um plano para mim e para você, e esse plano que cabe para todos, o mesmo plano que Deus tem para mim é o plano que Deus tem para você, é o plano da salvação. E é para isso que Deus trabalha. Mas às vezes as coisas que nós queremos aqui são coisas que vão nos levar à ruína. E Deus nos priva disso sim, porque Ele sabe que vai nos levar à ruína. E muitas vezes nós, desejando aquilo ao máximo, Deus fala, depois de tanta insistência: tá bom, toma isso, aceite as consequências e depois passe por isso pacientemente, vou te tirar disso futuramente, porque Deus sempre está disposto a ajudar quando nos arrependemos, quando nos entregamos a Ele, quando nos confessamos os nossos pecados, e Ele nos ajuda a suportarmos. O que não era para ser um desejo de Deus, nós queremos, nós desejamos, às vezes nós conseguimos, traz o sofrimento, traz as dificuldades, traz as lutas, e aí temos que passar por isso pacientemente, confiando que Deus vai prover a solução ideal. E aqui, quando as escolhas que nós fazemos são também
escolhas que não são aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus sabe que é melhor, as consequências vão vir. Grande conflito, capítulo 12. O Evangelho de Cristo habitará seus adeptos a enfrentar o sofrimento, a não desfalecer diante do frio, da fome, labutas, pobreza e desfraudar a verdade em face dos instrumentos de tortura do calabouço e da fogueira. Todas as provas que nós temos, todas as provas que passamos, tudo isso pode ser suportado, com certeza será suportado se estivermos firmes no Evangelho de Cristo, porque Ele nos habilitará, porque o Evangelho, Cristo, irá nos dar forças para passarmos por todas as dificuldades, por todas as provações, por tudo aquilo que está no caminho para nos desviar. Por mais que doa, por mais que sofra, por mais que às vezes uma coisa é consequência daquilo que eu escolhi, temos a certeza que ao lado de Cristo, seguindo a Cristo, fazendo a vontade de Cristo, todas as coisas irão passar. O objetivo de Deus é a nossa salvação. E isso alcançaremos firmes no Evangelho. Salmo 23, verso 1. Esse a maioria sabe de cor, mas vamos abrir a palavra. Salmo 23, verso 1. Refletir um pouco. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nesses momentos, somos fiéis, fazemos tudo certo, buscamos a Deus diariamente, temos a nossa comunhão, temos o nosso devocional, entregamos tudo aquilo que temos e somos a Deus, somos fiéis em tudo aquilo que sabemos que devemos ser fiéis. E ainda assim as provas vêm, as dificuldades vêm, ainda que eu não tenha querido, ainda que eu não almejasse nada que fosse contra aquilo que Deus quer, as provas vieram. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e às vezes pode faltar ali para pagar um gás, para pagar a luz, para pagar alguma coisa. Às vezes não tem a fartura que nós gostaríamos de ter, às vezes falta uma fruta para a criança, às vezes falta, e aí a gente vê aqui que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que todas as coisas serão acrescentadas, aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Esse verso foi traduzido um pouquinho errado. O Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Pode ser que falte tudo em nossa vida, tudo, mas Deus nunca irá faltar. Deus sempre estará ao nosso lado. Deus sempre será por nós. E no momento oportuno, no momento certo, as coisas irão se revelar o porquê que aconteceram dessa forma. Então, podemos estar passando algumas dificuldades agora, principalmente essa crise que deu agora no mundo, dessa pandemia, tantas pessoas sofrendo com questão de emprego. Mas Deus nunca irá faltar ao nosso lado, e o objetivo de Deus é a salvação. Nada é mais importante para Deus do que a minha salvação e a sua salvação. Temos que ter a ciência disso e não desanimar, seguir firmes. O Evangelho irá nos habilitar a passar por todas as dificuldades que temos de passar, seja fogueira, seja prisão, seja calabouço, qualquer coisa, o Evangelho irá nos habilitar a passar por isso. Então, devemos estar firmes em Deus, confiantes de que em Deus, com Deus, tudo irá se resolver no final, porque a minha salvação e a sua salvação já foi paga, já está lá garantida. Bastamos seguirmos firmes no caminho do Evangelho. Espero ter respondido o irmão Marco com essa reflexão sobre Mateus 6:33. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, obrigado por termos a certeza que o Senhor sempre está ao nosso lado, o Senhor nunca falta ao nosso lado, Senhor. Por favor, nos dê forças para que sigamos firmes nos Teus caminhos. Te pedimos isso em nome de Jesus.
Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.